Olá, vamos iniciar a nossa segunda aula relacionada ao segundo princípio, de gestão pessoal, que é o princípio do orçamento. Nós vimos até aqui o primeiro princípio, onde você definiu a sua missão, onde você definiu o seu plano de metas, ponderou essas metas no sentido de elas serem equilibradas, um desafio, mas serem atingíveis, motivadoras, Isso é muito importante. E sempre essas metas têm que estar ligadas à sua missão pessoal, que no fundo é a sua filosofia de vida. Vamos agora, efetivamente, começar a montar o orçamento, o seu orçamento financeiro. O orçamento financeiro, ele relaciona as entradas e saídas de recursos, seu e da sua família, então você pode representar o seu individualmente ou juntando com o parceiro, com o cônjuge, você pode fazer o simulador para a família da mesma maneira, da mesma forma. Os seus gastos com saída, E as fontes de financiamento para você cobrir eventuais déficits, falta de caixa, ou, no caso, tendo superávit, sobras para você aplicar, tá ok? Bem, então, efetivamente, vamos começar a elaborar o orçamento. A ideia é fazer um orçamento previsto para o mês seguinte. Então, você coloca o seu saldo inicial da conta bancária, Vamos imaginar que ele esteja zerado, que você terminou o mês no 0 a 0, com as contas equilibradas. O primeiro item reporta os seus recebimentos, seu e da sua família, seu, do seu cônjuge ou quantas pessoas quiserem participar. Então, envolve o prolabore e dividendos, no caso de uma remuneração de uma empresa, se você for empresário, tiver um negócio próprio, O seu trabalho assalariado, o seu salário líquido, sempre o salário líquido mensal, sempre entradas líquidas, não bruto, entrada líquida, o que efetivamente vai entrar na sua conta corrente. Rendimento de aluguéis, se porventura você tiver, rendimentos financeiros das aplicações financeiras ou outro qualquer que você queira colocar. Nessa planilha de orçamento, sempre tem uma linha em branco que você pode incluir algum item, modificar um item já existente, Então fique sempre a seu critério, Você tem liberdade para movimentar totalmente. Nesse nosso exemplo, você observa que há uma entrada de R$ 16.301, que compõe a entrada, vamos considerar, da família aí do Pedro e da Maria Silvia, Depois de colocar os dados de recebimento, a gente entra no campo de gastos, começando com a alimentação, Então aqui você vai colocar a sua previsão de gastos mensais no supermercado, na feira livre, hortifrutigranjeiros, mercearias, empórios e outros valores, outras lojas, redes que você possa gastar dinheiro com alimentação. Mas o que é importante é colocar tudo que você vai gastar com alimentação nesse item. Nesse nosso exemplo, então, estamos prevendo um gasto aí com R$ 2.500 por mês. Bem, uma vez preenchidos seus gastos com alimentação, vamos para o campo seguinte, que são os gastos básicos, igualmente importantes. Começando com o transporte, envolvendo gasolina, etanol, transporte com passagens de ônibus, metrô, trem, enfim, efetivamente seus gastos no transporte para trabalho, para lazer, para todo o seu dia a dia. Depois, seus gastos com as escolas, mensalidade escolar de filhos e gastos com você mesmo, envolvendo curso de graduação, de pós, de línguas, cursos profissionalizantes, enfim, efetivamente, quanto você gasta nessa formação profissional sua e da sua família. E depois, em seguida, refeições e lanches, no trabalho, relacionando aí esse gasto mensal. Depois, serviços domésticos, incluindo aí pagamento com diarista, ou uma pessoa que trabalha mensalmente com você, enfim, quanto que você paga todo mês para esses prestadores de serviços. Gastos com aluguéis, com impostos, o aluguel do imóvel, o imposto, o IPTU, que você gasta efetivamente, depois gastos com água, gás, condomínio, planos de saúde, ok? Cuidado para não colocar duas vezes, Se você, muitas vezes, a sua empresa paga o plano de saúde, desconta do seu salário. Então, cuidado para não colocar duas vezes aí o gasto com o plano de saúde. Gasto depois com médicos, hospitais, exames clínicos, compra de medicamentos para a saúde, para a estética, tratamento de médicos diversos que efetivamente você esteja fazendo,
pagamento de prestações e parcelas fixas já contratadas, né, dívidas que você já tenha, tá ok? E pagamento do cartão de crédito, dívida antiga. Então, gastos efetivos que você vai pagar, né, que você tem um gasto vai para pagar mensalmente, tá ok? Também tem um campo em branco para você preencher outros itens que porventura possam ser classificados nesses itens básicos. No nosso exemplo, esse total gira em torno aí de R$ 9.200. Depois, vamos para os gastos para seu conforto, tá? Diferente dos gastos com alimentação e básicos, esse grupo está relacionado ao seu bem-estar, né? Telefone, celular, afins, TV por assinatura, viagens, né, nacionais, internacionais, gastos com lazer, cinema, teatro, show, jantar, festas, refeições fora de casa, clube, academia, enfim, gastos ligados ao seu conforto. No nosso exemplo, temos um total aí de R$ 1.000. Depois, entramos no grupo de gastos secundários, que também acontecem, são menos importantes, como o próprio nome já diz, mas são gastos que acontecem. Compra de imóveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, compra de artigos para residência, roupas, acessórios, presentes, pequenos reparos residenciais, serviços contratados, enfim, gastos que acontecem, né? São classificados como secundários, mas que estão dentro do mês. Depois entramos no grupo de gastos gerenciáveis, tá ok? Envolvendo aí aplicações financeiras, cobertura do cheque especial, se você conseguiu cobrir no mês, pagamento de cartões de crédito, dívida nova, que você contraiu aí no mês, né? O que vai contrair, porque nós estamos fazendo uma previsão, total de endividamento sem o cartão de crédito. Então você vai preencher o formulário seguinte de endividamento e o total sem o cartão de crédito você transpõe para cá, você transporta para cá o valor. Nesse nosso exemplo, deu R$ 4.610. Saques depois com caixa eletrônico, enfim, colocar todos esses gastos que nós classificamos como gerenciáveis. Enfim, de uma maneira geral, já temos um total de saída, né? No nosso exemplo, somando tudo isso, dá um total de R$ 19.110. Contra uma entrada de R$ 16.301, então dá para observar que essa família tem um déficit previsto de R$ 2.809, tá, ok? Então esse é o primeiro ponto, o primeiro passo, a gente fazer uma previsão para o mês seguinte, né? Uma previsão de entrada, uma previsão de saída de recursos, para verificar se você teve sobra ou você teve déficit. No nosso exemplo, estou tendo um déficit de R$ 2.809. O campo seguinte são as fontes de financiamento, ou seja, como eu vou cobrir esse déficit, ou, né, se eu tenho dinheiro sobrando, aonde eu vou aplicar essa sobra de recursos. No nosso exemplo, né, que eu tenho um déficit, a ideia é cobrir aqui com cheque especial, tá? Entrar no cheque especial e cobrir esse valor, tá? Mas existe a opção de empréstimos novos, venda de bens, outros itens que você possa colocar para cobrir esse déficit. Se estiver sobrando dinheiro, você aplica, né? Em aplicações financeiras diversas, fundos de investimento, CDB, títulos do Tesouro Direto, aplicação em imóveis, enfim, todo tipo de aplicação disponível hoje, a gente tem uma diversidade muito grande. O que é importante é que no final, o saldo final seja zerado, tá? Então você começa com saldo zero e termina com saldo zero. Isso é muito importante, né? O que é importante? Você fez uma previsão, né? No simulador de orçamento, você fez uma previsão de entrada, uma previsão de saída e vai ver ao longo do mês se está faltando, se está sobrando dinheiro. Mas não aconteceu esse mês ainda, né? Toda essa previsão é para o mês seguinte. Então o objetivo é que no mês seguinte você dobre essa planilha, duplique essa planilha e comece a alimentar aí os valores realizados efetivamente. No começo é um pouco chato preencher a planilha, mas é uma necessidade, passa a ser muito importante. É só uma questão de hábito, né? Você vai gastando e vai colocando os gastos nos campos respectivos. Tá ok? Depois de 1 ou 2 semanas, você vai ver que entra num ritmo de cruzeiro, como a gente fala, vira uma rotina e vai te dar uma informação muito rica para você poder gerenciar o seu fluxo de caixa.